De você ler um texto e falar, cara, por que está dizendo aqui que se uma pessoa é chamada livre, continua livre? Se ela é chamada escrava, continua escravo. Não tem uma coisa que não funciona, que não está certo nessa expressão que está na Bíblia? Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta, porque o livro é inerrante. Aí você corta a amizade, né? Você fala, cara, pô, mas eu não posso fazer pergunta, pô. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto? Será que não dá para questionar? Assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui. Por que que... O texto é perfeito, mas eu aqui tô tentando entender. Pô, bicho, eu tô tentando. O texto tá falando isso, mas, bicho, eu tô do lado de cá e... Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submetido ao crivo da igreja protestante e católica e é colocado como um continente amaldiçoado. Caralho. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Aí você imagina o negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada, e eles chegam na América escravizados, e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma, porque nem todo preto da africano tem alma. Pô, você contando essa história, claramente você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode olhar para Quando eu, um negro totalmente emancipado de um controle, leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, falo, cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque é exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente.